e você muitas vezes acaba tendo surpresas por conta disso. Então a atuação foi abaixo, o time parecia às vezes estar jogando no Campeonato Carioca, contra um pequeno. O Pedro, que a gente está vendo aí, teve uma atuação deplorável. A atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho, foi uma coisa terrível. Molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola. Mas a classificação é indiscutível, gente, porque o Flamengo, primeiro, jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem. O que era para ser um pênalti com a chance de ser 3-0 virou um 2-1 com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. No Rio de Janeiro, o Flamengo jogou muito bem, uma das melhores atuações do ano, muito superior, aniquilou o adversário, mas só fez 2 gols. Um deles porque o seu Pedro resolveu fazer uma graça diante do goleiro. O Flamengo conseguiu a classificação heróica em La Plata contra o Estudiantes. Mas Mauro César não deixou barato. Ele cobrou forte o atacante Pedro, lembrando dos gols perdidos tanto no Maracanã quanto ontem na Argentina. Para Mauro, até aquele toque de letra no jogo de ida acabou servindo como combustível para os argentinos, que se entregaram ainda mais na partida. Então, Mauro, a minha pergunta é: ontem teve mais sorte do que juízo ou também não é tanto exagero assim? E por que o Flamengo quase caiu? O que aconteceu de errado? Esse é o perigo que ele viveu ontem? Pode servir de lição daqui para frente? Bem, eu acho que são 2 análises. Uma é a do jogo, né? O jogo do Flamengo foi ruim, o time não competiu como tem que competir. O próprio Felipe Luiz, na coletiva, falou sobre a expressão dele, né? Como esses times argentinos, nessas circunstâncias, mesmo sendo tecnicamente inferiores, cobrem uma área tão grande do campo, ou seja, os caras correm mais, os caras fazem cobertura, ganham duelos, disputam na velocidade, levam a melhor muitas vezes, porque os caras jogam o jogo da vida. Isso faz diferença. Essa é uma competição peculiar na qual equipes se superam. E você muitas vezes acaba tendo surpresas por conta disso. Então a atuação foi abaixo, o time parecia às vezes estar jogando no Campeonato Carioca, contra um pequeno. O Pedro, que a gente está vendo aí, teve uma atuação deplorável. A atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho, foi uma coisa terrível. Molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola. O Facundo Rodrigues, aquele do lance polêmico do Maracanã, conseguiu fazer uma cobertura excelente, mandou para escanteio. Ele estava na pequena área em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola, não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo, né? É ele que perdeu o gol domingo na pequena área contra o Vasco, ele que perdeu um gol que colocou o Flamengo nessa situação de não ter uma vantagem mais ampla diante de um adversário aguerrido, com uma estratégia muito clara e que se superou em campo e venceu o jogo. O Estudiantes venceu a partida. Então a atuação foi muito ruim. Mas a classificação é discutível, gente, porque o Flamengo, primeiro, jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem. O que era para ser um pênalti com a chance de ser 3-0 virou um 2-1 com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. Ele tomou a falta, né? Então tem um contexto da classificação, para mim, indiscutível, mas o que aconteceu ontem foi uma demonstração de que o Léo Ortiz, que a gente está vendo aí na foto também, uma pior atuação do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo, que jogou muito mal. Os zagueiros não jogaram bem, o Léo Ortiz acho que foi o pior dos dois, né? O que segurou foi o Saúl, excelente no meio campo, o Jorginho com dificuldade por conta da falta de ritmo, mas acho que não chegou a comprometer, errou alguns passos que ele não costuma errar, mas acho que não comprometeu. E até na coletiva eu perguntei para o Felipe Luiz sobre a lição que ele aprendeu ontem, em função de ser um técnico ainda sem experiência, menos de um ano como treinador, e que ainda precisa amadurecer rápido, não tem jeito, amigo. Ele tem agora um mês aproximadamente, pouco menos, né, para o primeiro jogo contra o Racing, no Rio de Janeiro, o mesmo roteiro, e depois, se classificar, terá um mês aproximadamente até a final. Então tem intervalos grandes até lá, né? Até por isso, para você querer plagiar o Trajano já plagiando, a enquete é patética, porque não vale nada você falar hoje quem é favorito, porque ao mesmo muita coisa acontece, o jogador se machuca, quem está em boa fase fica em má fase, técnicos vêm e vão, você não sabe o que vai acontecer. O Racing mesmo tem um jogo domingo contra o Independente, tem um jogo na semana que vem contra o River na Copa Argentina, pode vencer, pode perder, enfim, a gente não sabe. O Flamengo vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Corinthians, né? O Palmeiras tem os compromissos dele também, então muita coisa acontece até lá. Mas ontem foi de novo uma lição que eu não sei se o Flamengo aprendeu, porque há uma crônica dificuldade
desses jogadores, os que estavam há mais tempo, e até de quem chegou, de entender as peculiaridades dessa competição. Então a classificação, acho que para mim não tem discussão, pelo que foi o conjunto da obra, mas ontem a atuação foi muito ruim. E o primeiro tempo, essa é a lição principal. Do Rio de Janeiro, o Flamengo jogou muito bem, uma das melhores atuações do ano, muito superior, aniquilou o adversário, mas só fez 2 gols. Um deles porque o seu Pedro resolveu fazer uma graça diante do goleiro. O Pedro, que também, na semana passada, deu passe de letra. Ontem o Medina meteu um passe de letra também. Você pensa, estava 1-0. Não era hora ainda para o Medina, mas você vê que estava engasgado. Alguém acha que o jogador do time argentino encarou como natural aquela gracinha? Os caras não gostaram. Você dá um anabolizante para o adversário, emocional. E o Estudiantes jogou com uma estratégia muito clara para tentar achar o segundo gol, fez, estava impedido, mas centímetros para cá ou para lá, poderia ter se classificado o time argentino. No estádio, né, a torcida, ela vinha muitas vezes junto com o time. Agora, contra o Racing, a tendência é ser mais difícil se o Flamengo não fizer a boa vantagem do Rio de Janeiro. Porque o Racing é um time, na minha visão, melhor que o Estudiantes, é um time que se entrega ainda mais, chuta, é um time que abriu, chuta o tempo todo para o gol, e tende a ser um adversário mais complicado para o Flamengo se repetir o tipo de atuação que teve ontem e não carregar uma vitória ampla para a Avejaneda, aí vai passar pelo mesmo drama que viveu ontem, na minha visão, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Mas tem outro lado, Libertadores, noites de Libertadores, tem um monte de clichê também aí, né? Nessa hora, o importante para o Flamengo, no buraco que ele se enfiou, ele tinha que sobreviver. Ele tinha que se salvar. Ele se salvou. Já temos várias histórias de times que fazem isso e conseguem depois o título no final. Mas tem que aprender as lições. Elas foram de novo esfregadas na cara dos jogadores e todos do Flamengo. Eu vi até a pergunta do Mauro ontem na coletiva para o Felipe Luiz, e aí ele fala que a lição principal para ele foi contra o Central Córdoba, né? Isso. Quando ele escalou o time reserva lá no Maracanã. E que eu insisto, mesmo com o time reserva, o Flamengo tinha que ter vencido o Central Córdoba, tinha que ter entrado mais ligado e tal. Eu acho que quando a gente olha o jogo do Flamengo, ele fica sempre no limite entre ser um jogo muito bonito e ser displicente às vezes. Então, às vezes, um jogo que ainda não está resolvido, o Flamengo tenta dar aquele brilho para uma jogada que poderia ter sido resolvida de outra maneira. Poderia ter já um gol um pouco mais feio, não poderia, em vez de driblar 3, driblava 2 e chutaria. O Arrascaeta sempre na entrada da área, às vezes ele tem condição de chute, ele quer dar aquela assistência perfeita, e que quando funciona é maravilhoso. Mas às vezes o Flamengo precisa ser mais objetivo, precisa ser mais direto ao ponto. Como a gente viu nessa comparação sempre, nos últimos 5, 6 anos com o Palmeiras sempre foi um time muito objetivo. Às vezes até feio de tão objetivo que era, mas funcionou. Então eu acho que às vezes para o Flamengo falta entender um momento que precisa ser esse time mais objetivo. E ontem, em alguns momentos, o Flamengo chegava na área do Estudiantes, o Arrascaeta tinha a chance de fazer um chute de fora da área, o Pedro poderia finalizar de uma forma um pouco mais simples, digamos assim, e preferia lá aquele requinte, aquela coisa um pouco mais bonita. E não pode, não é toda hora que vai jogar assim, ainda mais uma Libertadores, quando você tem só um gol de vantagem jogando fora de casa. O Flamengo no primeiro tempo do Rio de Janeiro poderia ter jogado a ponto de novo, ter jogado com força máxima no Brasileirão e ter administrado ontem. Eu concordo com todos vocês que hoje, eu acho que só o Mauro não falou sobre isso, mas todos os outros falaram que o Palmeiras hoje joga o melhor futebol, mas falta muito tempo ainda. Só que eu acho que tem um ponto fundamental para a gente observar, que é o Flamengo voltando a ter o Jorginho. O Flamengo caiu bastante de produção com o Jorginho e ontem ele estava longe das suas melhores condições. E dentro do elenco, hoje, quando a gente imaginar que o Flamengo pode perder, sei lá, o Pedro, vai ter o Bruno Henrique. Se a gente imaginar que o Jorginho não joga de novo, tem lá o Alan, o Pulgar tá para voltar, se não jogar... Então, eu acho que a única posição que o Flamengo vai sofrer se perder alguém é perder o Léo Pereira ou o Léo Ortiz. Já o Palmeiras, do jeito que tá hoje, se perde o Vitor Roque ou o Flaco, pode ser que o time pare. Pode ser que o time pare. Toda a observação que eu sempre faço sobre a montagem do elenco do Flamengo para uma alternativa ao Léo Pereira e Léo Ortiz, do jeito que hoje o Abel montou o time, o Palmeiras não tem mais opção de ataque, porque antes era ou o Vitor Roque ou o Flaco, agora são os dois. Se não joga, pode ser Luigi a opção seguinte. Ou pode ser, como foi contra o Fortaleza, um ataque com Maurício, Rafael Veiga. Então, sim, hoje o time titular do Palmeiras joga muito bem, mas falta um mês para a semifinal e mais um mês para a final, então a gente vai ter que observar como vai ser. Mas eu acho que a principal diferença entre os dois é que o Palmeiras sabe ser objetivo. O Flamengo ainda não mostrou isso. Ô, Mauro, claro, falta muito tempo ainda para a semifinal, final.
Você, inclusive, criticou a enquete. Eu sei que isso é uma coisa pessoal com mim, porque afinal estamos rompidos. Mas, nesse tempo, se você tivesse que escolher coisas para o Flamengo melhorar, você escolheria o quê? Postura. A primeira coisa que eu faria era, já que o Zico hoje é até funcionário do Flamengo, o Zico faria algumas palestras para os jogadores para abordar isso que o Danilo tocou agora, esse tema. Se você pegar, quem não viu o Zico, pega os gols do Zico, alguns no YouTube, repare, todas as finalizações são tiros fortes tirando do goleiro. O Zico nunca fazia negócio, a não ser como recurso, né? O último recurso, cavadinha, toque de letra, nunca teve gracinha. O Zico sempre, e não que ele não soubesse fazer, porque diante do goleiro era seriedade 200%. É isso que eles têm que aprender. E contra um adversário que, bem, tem uma história. Aqui tem uma coisa na Argentina que é muito diferente do que há no Brasil. Vou repetir, nenhuma torcida tem a relação que alguns clubes especialmente têm aqui com a Libertadores. Aqui se aprende, em La Plata, quem torce para os Estudiantes, desde o berço, que a Libertadores é tudo. E que, na visão deles, nós temos 4. No clube, tem uma coisa curiosa, eu mostrei até na minha rede social lá, tem um restaurante que funciona ali no andar de baixo, e você, quando não é dia de jogo, pode almoçar à beira do gramado ali. Eu almocei até na véspera do jogo. Bela milanesa, aliás, hein? Que bela milanesa. E no dia do jogo você pode comer ali, jantar, no caso, jogar à noite, e assiste numa cadeira ali na beira do campo também. Aí não tem as mesas, claro, para o pessoal poder jantar à beira do gramado, mas você vê o jogo dali de perto. Sai do restaurante, senta e vê o jogo. E aí do lado tem um coworking, né? E nesse coworking você tem umas baias para trabalhar individualmente e salas de reunião. Uma das salas de reunião, sabe qual é o nome da sala de reunião? Cada uma tem um nome. Uma delas chama-se Mineirão. Eu falo, por que Mineirão? Porque foi lá que o Estudiantes ganhou em 2009 o seu último título da Libertadores. Então eles pensam nisso, gente, o tempo todo. O Eduardo Domingues, ontem na coletiva depois do jogo, ele falava, para voltarmos à Libertadores temos que ganhar o título, porque o time está muito longe da pontuação que leva à Libertadores. Tem que ser campeão do clausura, se classificar, fazer o mata-mata e ser campeão. Então eles pensam o tempo todo, cara, para esses jogadores, para a torcida, para quem é do Estudiantes, esse jogo de ontem é tudo. Tudo, tudo, tudo. Não existe comparação de nenhum outro confronto com uma partida como essa. Então os caras jogam a vida. E isso não é piada, não é clichê, é fato. Então, como disse Felipe Luiz, né? Não, eles cobrem uma área enorme do campo. Sim, porque o cara corre mais, o cara dá algo mais, o sujeito vai na bola sabendo que ele não pode errar. E por isso que aí quando a bola cai no pé do Pedro, ele acha que vai fazer o gol, ele quando pensa, ele vai se atirar na bola, aparece o Facundo Rodrigues num carrinho e impede o gol. Por exemplo, né? Aí o Arrascaeta tem uma chance, num erro, um dos poucos erros, né, do time argentino, caminha com a bola em direção ao gol, tem a chance de chutar de fora da área, mas ele prefere parar, tentar um drible, ver a melhor escolha, tenta o passe para o Pedro, os dois se embanando, são desarmados e perdem. Começa o segundo tempo. Então, isso é a primeira coisa que tem que aprender, com relação à definição de jogadas. E, claro, entender que o adversário vai jogar tudo que pode e algo mais. Com o Racing vai ser pior nesse sentido, a não ser que o Flamengo consiga um placar muito bom no Rio de Janeiro. Se chegar na Rio de Janeiro com a diferença de um gol, vai ser muito complicado. Quem não viu, veja a maneira que o Racing virou para cima do Peñarol, por exemplo, a reação dos jogadores. Agora, do ponto de vista tático, de conteúdo, é um time, acho que inferior um pouco aos Estudiantes. O Eduardo Domingues é um técnico mais estratégico do que o Gustavo Costas, que é um louco à beira do campo, mas consegue fazer os jogadores dele se matarem no gramado. E é um time chuta-chuta. Abriu o chuta. Ao contrário do Flamengo, são extremos. O Racing é um time que chuta de qualquer lugar. Abriu, tem oportunidade, arrisca. E de vez em quando dá certo. E tem um currículo, né? Venceu vários brasileiros. O Fortaleza, o Cruzeiro, o Corinthians, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Botafogo, todos eles caíram para o Racing, em diferentes fases de Libertadores, Sul-Americana e Recopa. E olha só como são as coisas. A mídia já começa a colocar o Palmeiras como grande favorito ao título da Libertadores. E sabe o que isso significa? Que o Flamengo pode jogar com menos peso nas costas e deixar a pressão toda lá em São Paulo. No fim das contas, isso pode ser ótimo para o Mengão, que cresce justamente nos momentos de maior desafio. Agora eu quero saber da nação. Vocês concordam com o Mauro quando ele critica o Pedro pelos gols perdidos e pelo toque de letra no Maracanã? Ou acham que ele está pegando pesado demais com o nosso camisa 9? E além disso, o que vocês acham da mídia apontando o Palmeiras como favorito? É bom para o Flamengo ou pode atrapalhar? Deixem aqui nos comentários
que eu vou ler todos. Então já fortalece. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para mostrar a força da maior torcida do mundo.